Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma live do nosso propósito, Cartas à Igreja de Ásia Menor. Boa noite a todos os nossos seguidores, a todos os nossos amigos, todos os nossos alunos que acompanham o nosso conteúdo aqui no Instagram, pelo YouTube. Deus seja na vida de cada um. Estamos aqui para a nossa penúltima pregação, a penúltima de 7, a sexta de 7 mensagens sobre as igrejas de Apocalipse. E o Instagram está notificando os nossos irmãos aí que acabaram de chegar. Estou esperando chegar um povo aí para a gente começar a nossa pregação de hoje. De antemão já queria agradecer a todos que veem depois, a todos que estão vendo depois do ao vivo. Eu queria estar agradecendo a todas as visualizações aí, pessoas têm me mandado mensagem, pessoas têm comentado sobre as pregações, que Deus seja na vida de cada um. Eu agradeço muito o carinho com o nosso projeto também. Esperar o povo chegar aí, o povo vai vir chegando, o Instagram está continuando a notificar o pessoal. Já nós vamos orar para dar início. Hoje nós vamos falar da Carta à Igreja a Filadélfia. Carta à Igreja de Filadélfia. O texto é Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 7. Hoje a mensagem é bem simples, a mensagem é bem tranquila. É um texto muito conhecido, muito pregado, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra de vida para você essa noite. Amém? Esperar todos os irmãos chegarem. Alguns irmãos estão sendo notificados aí. Deus abençoe a todos. Vamos ver o pessoal chegar aí, esperando o pessoal chegar. Vou fixar um comentário aqui. Lucas entrou, começamos agora a nossa live. Pai do Senhor, Lucas, Deus abençoe. Já vamos começar a nossa mensagem de hoje. Pai do Senhor, varão. Lucão é que é um aluno nosso aí. Vamos lá, quem está com Bíblia aí, pega aí. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do verso 7 ao verso 13. Apocalipse, capítulo 3, do 7 ao 13. Amém? Vou tentar fixar aqui. Amém? Esperando nossos irmãos chegarem. Deus abençoe a sua vida. Você que curte o nosso conteúdo, você que vê depois, adianta um pouquinho o vídeo, que a gente espera chegar a um número de pessoas para a gente poder estar dando início à nossa mensagem dessa noite. A gente espera que o Instagram está demorando um pouquinho a notificar as pessoas, mas eu creio que Deus está no controle de tudo e já vamos dar início orando e pregando a palavra do Senhor. Eu fixei um comentário aí, creio que já quem está ouvindo depois da hora está vendo aí na sua Bíblia, o texto em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Amém? Vamos estar orando essa noite, em nome de Jesus, para dar início à nossa pregação. O soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença nos colocamos. Senhor, para te pedir perdão por qualquer pensamento, palavra, ato que possa ter entristecido o Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, eu entrego esse propósito, essas 7 mensagens nas Tuas mãos. As pessoas, Pai, que têm
ouvido as mensagens, as pessoas que têm nos falado posteriormente dessas mensagens. Pai, eu sei que essas mensagens têm chego a muitas pessoas que precisam, Pai. E eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, esse propósito que o Senhor tem ministrado no meu coração. Pai, nós não estamos aqui, Senhor, para nos tornar famosos. Pai, nós não estamos aqui, Senhor, para conseguir seguidores. Pai, nós estamos aqui para apregoar a Tua santa palavra, Pai. Porque assim o Senhor tem nos dito. Deus, estamos usando essa ferramenta que é a internet para alcançar pessoas. Estamos com esse tema que é tão pertinente nos dias de hoje, Pai. E que essa live sirva de alerta, Deus. Sirva de alerta a Tua igreja, que possa despertar, Pai. Que estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Que o arrebatamento, eu creio, Senhor, que não vai tardar. E eu creio que essa mensagem tem servido para edificar vidas e preparar irmãos para esse grande dia, Pai. Deus, toma a nossa vida nas Tuas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então você que já toca a Bíblia, a gente vai começar lendo a partir do verso 7 do capítulo 3. Carta a Filadélfia. E diz assim a palavra do Senhor no verso 7. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Assim diz aquele que é santo, verdadeiro, e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém pode abrir. Eu vou ler novamente esse versículo, que esse é o versículo-chave da nossa mensagem essa noite. Diz aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia como sendo santo e verdadeiro. E sendo santo e verdadeiro, ele começa a entregar a mensagem para a igreja de Filadélfia falando que ele tem a chave de Davi. E tendo a chave de Davi, ele fala que abre e ninguém pode fechar. E também que fecha e ninguém pode abrir. Aqui ele vai citar o nome de Davi. A gente sabe que Davi, rei, segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para suceder Saul na monarquia de Israel. E agora, como é de costume do povo judaico usar essa expressão, que essa expressão é exclusivamente judaica, de chamar Jesus como filho de Davi, ou aquele que iria suceder Davi no reinado, ou que tem um direito sucessório ao trono de Davi em Israel. E agora Jesus vai falar à igreja de Filadélfia que tem a chave de Davi. O que seria a chave de Davi? Cristo está centralizando em si todo o poderio de abrir portas e fechar portas. Só que o interessante desse versículo é que Jesus não está falando que tem a porta. Jesus não está falando que é a porta. O que ele fala nesse versículo é que ele tem a chave de Davi. E tendo Davi como rei, ou dentro do versículo, ele está colocando, fazendo uma alusão ao nome de Davi como rei, como o poder supremo do lugar. Cristo está se colocando nesse lugar, falando: eu tenho a chave do rei, eu tenho a chave do reino. Só através de mim essa porta vai abrir. Só através de mim essa porta pode fechar. Porque eu tenho todo o poderio desse reino. Presta atenção nisso aqui. Ele está falando de um reino aqui. E está falando que tem a chave desse reino. E se ele abrir, ninguém pode fechar. Mas também se ele fechar, ninguém pode abrir. Entenda uma coisa nesse versículo. Jesus está falando para alguém aqui: só depende de mim você abrir. Só depende de mim você passar. Só depende de mim para eu te levar aonde você tem que ir. Mas se eu fechar, também ninguém vai passar por aquele caminho. Entenda uma coisa. Às vezes a gente busca em homens, a gente busca em pessoas para criar conexões para nós chegarmos a algum lugar. Por muitas das vezes nós confiamos em pessoas para a porta poder abrir. Entenda uma coisa. Jesus está falando para nós essa noite através desse versículo. Quem abre a porta sou eu. Quem fecha a porta também sou eu. Dentro desse contexto, o que é abrir a porta? O contexto de abrir a porta, que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, é
Quando você chegar a algum lugar, ou para você chegar a algum lugar, você só vai chegar através de mim. Então tem muita gente querendo se aproximar de pessoas para poder chegar à promessa que Deus fez. Não, você tem que se aproximar de Jesus, porque quem tem a chave é Ele, e quem vai abrir a porta para você alcançar aonde Deus tem para você alcançar é Jesus. Então aqui a mensagem magna do versículo é: eu tenho a chave, eu tenho o caminho necessário para você chegar aonde Deus tem para você chegar, aonde Deus quer que você chegue. Então eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém pode fechar. Entenda uma coisa: vitórias conquistadas aos pés de Jesus, Satanás não tem o poder de tirar de você. Caminhos que Jesus traçou por você, ninguém tem o poder de te impedir, porque é Ele que tem a chave, e quando Jesus abre, ninguém fecha, queira o inferno ou não, queira o homem ou não. Quando Ele abre uma porta, você toma posse, e aquela porta é bênção para a sua vida, e ninguém pode tomar essa bênção. Ele começa falando isso, que tem a chave que abre e ninguém fecha. Mas automaticamente ele também fala para a igreja que ele fecha e também ninguém abre. Se ele tem a chave para abrir, a chave para fechar, ele também tem a chave de te impedir de chegar a determinado lugar. Mas entenda uma coisa, tem uma diferença. Quando Jesus te impede de passar pela porta, o sentido de te impedir de fazer algo, de fechar uma porta, é para te dar livramento. É para te impedir de chegar a algum lugar que possa te trazer dores. É para impedir que você passe por um caminho que possa causar dores a você ou alguém da sua família. Para frustrar seu ministério. Então, quando ele fala que fecha e ninguém pode abrir, é que ele está impedindo de que alguma situação aconteça na sua vida para que aquilo não venha te causar dores. Ei, tem alguém entendendo isso aqui que eu estou falando? Talvez você esteja em casa frustrado, que aquela porta de emprego fechou. Você esteja em casa frustrado, que aquele relacionamento não foi adiante. Você esteja em casa frustrado porque não te chamam mais no WhatsApp, te bloquearam no Facebook, não curtem mais suas fotos no Instagram. Ei, é Jesus fechando a porta daquilo que no futuro iria te causar dor. Porque entenda uma coisa, nós lidamos com um ser que é imaterial, infinito e incorpóreo, e que conhece passado, presente e futuro. Então, quando ele fecha uma porta, não murmure. Quando algo é impedido de acontecer na sua vida, e a sua vida está no controle de Jesus, não murmure, porque Ele conhece o futuro, e aquilo talvez poderia trazer dores para a sua vida. E Ele tem a chave e fecha e ninguém abre. E existem muitas portas fechadas na nossa vida. Existem muitas portas ministeriais fechadas, porque Jesus decidiu fechar para nos dar livramento. Pega essa palavra aqui. Ele tem a chave de Davi que abre, ninguém pode impedir você de passar. Mas ele pode fechar também para dar livramento para você, para sua casa, para sua família, no seu trabalho, aonde quer que você coloque a planta dos pés. Então, no primeiro momento, ele já fala que tem a chave do reino na mão. Ele já fala que detém todo o poder de entrar e sair, de colocar quem ele quer, de fechar também para que ninguém passe. No verso 8, diz assim: conheça as tuas obras. Tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu vou repetir a parte A do versículo. Conheço as tuas obras. Isso é comum Cristo falar para a igreja, que ele conhece as obras de toda a igreja. Pus diante de ti uma porta aberta, da qual ninguém pode fechar. Entenda uma coisa. Aqui ele vai falar de porta. Antes ele falou da chave. Porque não adianta ter a porta e não ter a chave. Não adianta uma porta sem fechadura. Uma porta sem fechadura não tem utilidade. Então olha aqui o que Cristo está falando para a igreja. Primeiro, eu tenho a chave. Eu tenho o principal para se abrir e fechar uma porta. Ok? Depois ele bota uma porta, mas ele coloca uma porta diante da igreja já aberta.
e que ninguém pode fechar. O que Cristo está comunicando para a igreja? Eu coloquei diante de você uma porta e ela já está aberta. E uma porta aberta significa um caminho livre. Entenda isso aqui essa noite. Eu creio que Jesus está falando com alguém aqui. Então Cristo coloca uma porta já aberta. Então o que Cristo está falando? Cristo já está dando sinal verde para algo nessa igreja. Porque eu coloco diante de vocês uma porta aberta. Uma porta aberta é para você passar adiante dela. Então Cristo está colocando nessa noite, na nossa frente, uma porta aberta. Cristo está dando sinal verde para alguém passar por essa porta. E ele continua o versículo falando, eu pus uma porta aberta, mas entenda uma coisa, ninguém pode fechar. Então, o caminho que Cristo está colocando na sua frente não vai ter impedimentos. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele já coloca uma porta aberta. É o quê? Um sinal verde para por ela. E outra, ele continua falando, ninguém pode fechar. Então, se ninguém pode fechar, ninguém vai se levantar contra você quando você passar por essa porta. O inimigo não vai se levantar contra a sua vida quando você passar por esse caminho. A fofoca não vai parar seu ministério, a frustração não vai parar seu ministério, a tristeza não vai parar seu ministério, porque Cristo garantiu que nada vai impedir você de passar por essa porta. Então tome posse nessa noite, porque o caminho está aberto, o sinal está verde para alguém aqui e você pode passar, porque quem colocou essa porta diante de ti foi Jesus. E ele está garantindo essa porta aberta que ninguém pode fechar. Entenda uma coisa, por muitas das vezes nós vemos essa porta aberta na nossa frente e criamos dúvida. Quando nós criamos dúvida é porque nós não sabemos identificar quem abriu a porta. Quem abre a porta nesse sentido aqui é Jesus. E ele coloca a porta aberta. Ei, eu entendo uma coisa, as bênçãos quando vêm de Deus não causam dores. As bênçãos quando vêm de Deus não criam impedimentos. Deus, quando resolve colocar uma porta aberta, ele logo depois dá a garantia, ninguém pode fechar. Então, Jesus não vai colocar uma porta aberta diante de você que abre e fecha, que não é constante. Ok? Não coloca uma porta aberta que você tem que lutar, que você tem que se machucar, que você tem que perder amigos, que você tenha que sofrer em casa para você passar por aquela porta. Ei, ele já coloca o caminho planeado diante de ti. E ele fala, coloca uma porta aberta diante de ti essa noite e ninguém pode fechar. E eu volto a dizer, porque o Espírito está me impulsionando a falar isso aqui. Ele está colocando portas abertas diante de pessoas aqui e o impedimento não vai te parar, a frustração não vai te parar, as hostes malignas não vão te parar, porque ele está garantindo essa porta aberta para você. Então tome posse dessa palavra essa noite. Estamos no verso 8. E ele fala algo interessante depois. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Entenda uma coisa aqui. Ele fala, tens pouca força, mas porém guardaste a minha palavra. Então entenda uma coisa. Quando você tem pouca força e mesmo assim guarda a palavra, não nega o nome de Cristo, é a garantia de você estar debaixo dos princípios de Deus e estar vivendo todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Porque guardar a palavra não é questão de força. Você não tem que ter força para guardar a palavra. Você tem que ser fiel a princípios para guardar a palavra de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Não é por força que você tem que guardar a palavra, mas é obedecendo a princípios que você guarda a palavra de Deus. Ei, tem muita gente que acha que guardar a palavra de Deus é guardar o conhecimento. Tem muita gente que acha que guardar a palavra de Deus é guardar a religiosidade. Ei, guardar a palavra de Deus é ser fiel aos princípios da mesma. Guardar a palavra de Deus, mesmo tendo pouca força, é saber, eu sou fraco, sozinho eu não consigo, mas eu escolho obedecer a palavra de Deus. Isso é guardar a sua palavra. E é o que ele está falando para a gente aqui. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse não negaste o meu nome é por quê?
a oportunidade de negar o nome de Jesus apareceu. Quando a oportunidade se apresenta de negar o nome de Cristo, é onde ele vai ver se nós guardamos a palavra dele ou não. E o que é? Oportunidades de negar o nome de Cristo, de repente, pode ser uma proposta. Uma proposta de fazer um esquema no seu trabalho, uma proposta de fazer um esquema na sua igreja, uma proposta de fazer um esquema no meio social onde você vive, uma proposta de falar uma mentira, uma proposta de assinar o que não é para assinar, de falar o que não é para falar. Isso também é negar o nome de Jesus. Negar o nome de Jesus não é só se declarar ateu. Negar o nome de Jesus não é se declarar espírita. Negar o nome de Jesus não é falar que é da denominação B, C ou D. Negar o nome de Jesus é compactuar com o pecado. E o que ele está falando para a igreja é isso. Você teve pouca força. Mas mesmo com essa tua pouca força, quando a oportunidade de negar meu nome apareceu, você perseverou. Ei, oportunidades vão surgir na nossa vida de negar o nome de Cristo. Oportunidades vão surgir para nós, para que nós deixamos de obedecer princípios bíblicos, mas mesmo na nossa pouca força, nós devemos obedecer aos princípios de Jesus. E é isso que ele está falando aqui. Você lembra de José no Egito? Quando se apresentou a oportunidade, quando se apresentou a proposta, ele tendo pouca força, ele não negou a promessa que tinha sobre a vida dele. Mesmo isso tendo causado dores, ele ter sido preso injustamente, passado anos na cadeia, mas ele sabia que um dia a fidelidade dele ia ser recompensada. Eu estou falando isso aqui para alguém que precisa ouvir. Você pode estar não negando o nome de Cristo hoje e isso está te causando dores. Você pode estar sendo fiel ao nome de Cristo hoje e está perdendo amizade. Você pode estar sendo fiel a princípios bíblicos hoje e não está ganhando notoriedade nenhuma nas redes sociais, no teu meio social. Mas um dia a fidelidade aos princípios de Jesus vão trazer as bênçãos que ele tem para a sua vida. Entenda isso aqui. Nós fomos chamados para estarmos bem diante de Deus, não diante dos homens. Entenda uma coisa, nem sempre aquele que é aprovado por homens é aprovado por Deus. Primeiro, busque a aprovação do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, na terra você vai ser honrado. Por muitas das vezes, não negar o nome de Jesus vai nos trazer dor. Vai nos tirar notoriedade. E isso nos dias de hoje é muito ruim. Porque nós vivemos hoje ministérios midiáticos, verdadeiros ministérios midiáticos. Eu já disse isso aqui em outra live. Hoje são pouquíssimas pessoas que querem ouvir a palavra pregada com verdade. Hoje são pouquíssimas pessoas que querem viver o evangelho que às vezes estão pregando. Por quê? Para não perderem notoriedade, para não perderem seguidores, para não perderem likes, para não perderem rosto no cartaz. Estão fazendo esquemas, estão deixando-se influenciar por esse ministério midiático, mas estão negando o nome de Jesus. Existem pessoas que estão voltando o seu ministério para fazer o seu nome conhecido, não para fazer o nome de Cristo ser conhecido. Mesmo tendo pouca força, faça. Mesmo no início, você tendo pouca força, faça. Porque eu já disse isso aqui uma outra vez. Não espera você ser forte para não negar o nome. Não espera você ser forte para fazer grandes coisas no reino de Deus. Faça aquilo que você tem. Faça com quem você é, com quem fecha com você, com quem acredita no seu ministério, com quem ora contigo. Mas faça mesmo tendo pouca força. Que a sua mensagem alcance 1, alcance 2, alcance 3. Ore para você ser eficaz, não para você ser famoso. Ore para você ser eficaz, não para você ter notoriedade. Entenda isso aqui. Você tem pouca força, mas às vezes é nessa sua pouca força em que Cristo vai operar na sua vida. Você lembra do apóstolo Paulo? Quando ele orou pedindo para que o espinho fosse retirado, a palavra foi não na vida dele. E Deus falou: o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Então não precisa ser forte, não precisa ser conhecido, não precisa ser influente, não precisa ter dinheiro, não precisa ter cargo. Só é preciso ser obediente a princípios. Entenda isso aqui. Obedecer o Evangelho por muitas das vezes vai nos causar dores, mas mesmo tudo dando errado na nossa vida, a graça de Deus ainda nos conduz no caminho certo. Eu vou repetir isso aqui para você. Mesmo as coisas no mundo dando errado na sua vida, você debaixo da obediência, você ainda está no caminho certo. Perceba isso aqui, entenda isso. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós vivemos hoje em dia uma geração que procura essa notoriedade, independente se o nome de Jesus vai aparecer ou não, independente se o Evangelho vai ser apregoado ou não. Existem mensagens antropocêntricas que permeiam o conforto do homem, o conforto da igreja. E somem com o nome de Jesus, somem com o Evangelho da cruz, somem com a renúncia. Não preparam ovelhas mais para o arrebatamento. Pastores estão preparando ovelhas para viverem nesse mundo, quando pastores têm que preparar ovelhas para viverem na Canaã celestial. É isso que tem que ser pregado na igreja, é isso que tem que ser vivido na igreja. Nós, seja liderança de projeto, seja liderança de igreja, seja liderança ministerial, seja lá o que for, nós devemos preparar pessoas para viver no céu, para morar no céu, para pensar nas coisas do alto, não preparar pessoas para buscarem prazeres terrenos, conforto na terra, conforto na igreja. Isso não é evangelho. Isso é culto antropocêntrico, isso é mensagem antropocêntrica que deixa o homem confortável. Está fora de moda falar que o pecado está aí. Está fora de moda falar que você tem que se converter, abandonar a velha prática. Mas é isso que vai te levar para o céu, é isso que vai te conduzir a Canaã celestial. E que seja para um ou para dois, fale isso. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Verso 9. Cristo fala à igreja de Filadélfia, no versículo 9 de Apocalipse capítulo 3. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei com que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha só que versículo forte. Vou repetir o versículo 9. Farei-os da sinagoga de Satanás, o da reunião de Satanás. Sinagoga, o termo sinagoga que está escrito aqui, é uma reunião de Satanás, reunião de pessoas que servem a Satã. Aos que se dizem judeus, se dizem de dentro, se dizem ser adoradores, se dizem fiéis, mas não são, mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Entenda isso aqui. Cristo está falando para os mentirosos da congregação. Cristo está falando para aqueles que dizem ser e não são, que vai trazer eles para adorar prostrados. O que é adorar prostrado aos teus pés? É ajoelhado. Prostrado é de joelhos no chão, de cotovelo no chão. Eu vou trazer eles, fazer com que eles venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Isso é Cristo te honrando publicamente a obediência que você teve no secreto. Se você não pegou isso aqui, você não pega mais nada essa noite. Cristo está falando para a igreja: eu vou te honrar perante aos que mentem, aos que te caluniam, aos que desfazem de você, aos que não acreditam em você, aos que mentem para você. Eu vou fazer eles virem e adorarem prostrados aos teus pés. Aplicando isso aqui espiritualmente, Cristo está falando: todo aquele que mente, te calunia, que vai contra o teu ministério, vão ver que eu te amo. Publicamente você vai ser honrado por aquilo que você está fazendo em secreto. Isso foi uma promessa de Jesus, quando ele nos ensina a orar, quando ele fala no sermão para que nós entremos no nosso quarto e o Pai que está em secreto vê e nos recompensa publicamente. Ele está falando isso novamente à igreja de Filadélfia: eu vou fazer aqueles que mentem, que falam que você não está fazendo, que fala que você não é um cristão, que fala que você está prostrado dentro de casa, que fala que você não está andando segundo a conduta deles.
Cristo vai fazer eles entenderem que Cristo te ama, que Cristo vai te abençoar sim. Ele vai fazer com que todos vejam que Ele é na sua vida. E isso é necessário na vida do crente. Entenda uma coisa. Por muitas das vezes você passa por uma situação difícil. Você passa por uma situação adversa. Você está num contexto de escassez. Porque quando Cristo te abençoar, quem estiver ao teu redor não vai poder falar foi fruto do teu trabalho, foi fruto da ajuda da congregação, foi fruto da ajuda do empresário, foi fruto da ajuda do irmão. Ei, vão apontar para a tua vida e vão falar, só pode ter sido Deus na vida dela, só pode ter sido Deus na vida dele, porque estava tudo ao contrário, o contexto era todo ao contrário, não tinha como ele ser abençoado naquele lugar, não tinha como ela ser abençoada naquele lugar, mas ei, olha para a vida dele hoje, olha para a vida dela hoje, só pode ter sido Deus, porque o que vai acontecer na tua vida é tão grande que a única explicação que vão ter é sobrenatural. A bênção que recaiu sobre aquela casa é sobrenatural. Receba isso aí. Entenda uma coisa. Na velha aliança, dentro do contexto da arca, que simbolizava a presença de Deus, ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Quem olhava para aquela casa antes, não via nada sair do lugar. Quem olhava para aquela casa antes, pouco via Obed-Edom e a família sair para fazer alguma coisa. Mas dentro de 3 meses, eles foram tão zelosos com a presença de Deus, que o texto bíblico vai dizer que em 3 meses o cativeiro de Obed-Edom virou. Em 3 meses a casa de Obed-Edom foi abençoada rica e poderosamente, porque em secreto ele cuidava bem da presença de Deus. Em secreto aquela família tinha zelo com a presença de Deus. Em secreto ele obedecia aos princípios do Deus de Israel. Então eu falo para você essa noite, você que obedece em secreto, que ora em secreto, que faz em secreto, que mantém a boa conduta em secreto, publicamente, o Deus dos céus vai derramar bênção sobre a sua vida sem medida. É isso que Ele tem para nossas vidas essa noite. Publicamente eles vão ver que eu te amo, e entenda, por muitas das vezes não é com bem material, oh aleluia, não é com bem material que Cristo vai mostrar que te ama, mas é olhando para o teu ministério dando fruto. Entenda uma aqui. A árvore não é conhecida por nada a não ser pelo seu fruto. Ei, se Cristo não mostrar para os outros que te ama, te abençoando financeiramente, socialmente, ministerialmente, todos vão ver o fruto que o teu ministério vai dar. Entenda uma coisa, tem muita gente que tem muita folha, tem muito caule, tem muito galho, é muito vistoso, mas não gera fruto. E Cristo vai mostrar através dos seus frutos que Ele te ama. Entenda uma coisa, o teu ministério vai gerar fruto e todos vão ver que é Cristo operando de forma sobrenatural. E eu lembrei de uma passagem aqui. Quando teve a escolha do sumo sacerdote no período da passagem do povo do Egito para Canaã, na peregrinação do deserto, a escolha foi Arão, irmão de Moisés. Só que para não haver dúvidas, pegaram os bordões e colocaram na tenda da congregação, e o aviso de Deus foi: a vara que florescer, essa vai ser do escolhido. E todos sabem, conhecem bem o texto, que o cajado, o bordão, a vara que floresceu foi de Arão. Mas entenda uma coisa, uma vara era cortada. A vara não estava plantada em lugar nenhum. Não pegaram a vara de Arão, botaram num vaso, molharam e esperaram brotar os brotos. Esperaram nascer, melhor dizendo, os brotos. Não pegaram as varas daqueles homens, os bordões daqueles homens, os cajados, e plantaram eles na terra para que nascessem, não. Simplesmente cortaram um pedaço de madeira e deixaram lá, sem regar, longe da luz do sol, sem o ambiente estar favorável para que florescesse. Mas o bordão
o cajado de Arão floresceu, mesmo estando no ambiente sem condição nenhuma para florescer. Alguém já está pegando isso aqui? O cajado de Arão, do escolhido do Senhor, do sumo sacerdote do povo de Israel, floresceu sem nenhuma condição para florescer. E quando aquele cajado foi mostrado em público, olharam e falaram: para esse cajado florescer, só pode ser o escolhido de Deus. Para esse cajado ter dado flor, só pode ter sido escolhido de Deus. Ei, vai ser assim o seu ministério. Quando o teu ministério ganhar notoriedade, todos vão ver que sem condição nenhuma de florescer, sem condição nenhuma de alcançar, vão ver que aquele ministério tem dado fruto, e vão olhar e vão ver que foi Deus na tua vida. Mesmo sem condição nenhuma de florescer, mesmo sem condição nenhuma de estar, mas vão olhar para aquele cajado e vão ver, só pôde florescer porque Deus é na vida daquele escolhido. Não precisa de você estar num ambiente favorável, não precisa de você estar num ambiente onde tudo é propício para o seu ministério florescer. Ei, quando Deus te escolhe, o seu ministério vai florescer independente do local onde você esteja. Recebe isso aí na sua vida. E todos vão estar prostrados e saber que eu te amo. Amém? Verso 10. Por quê? Deste atenção à minha exortação, à perseverança. Eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Esse versículo aqui, os estudiosos de escatologia falam muito acerca da grande tribulação, do arrebatamento pré, pós e meso. E aqui Cristo está falando para a igreja: porque deste atenção à minha exortação e perseverança, eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo. Então você, olhando um pouco esse versículo, você vai ver que Cristo não vai guardar na hora, mas Ele vai te guardar da hora da provação. Ele vai te tirar do momento da provação que virá sobre a terra. Ele não vai te guardar no momento, Ele vai te guardar do momento. Então quem guarda a igreja do momento vai retirar os seus do momento da provação. Porque quem guarda no momento deixa os seus no meio da provação e dá o livramento na situação. Mas Cristo está falando para a igreja de Filadélfia: porque desta atenção à minha exortação, à perseverança, eu vou te guardar da provação. Ei, mas antes de guardar da provação, ele fala: porque deste atenção à exortação e à perseverança. Ei, entenda uma coisa: quem não dá ouvido à exortação passa por tribulação. Vou repetir a frase: quem não dá ouvidos à exortação de Cristo passa pela tribulação. Porque melhor é ser exortado por Jesus e ter livramento da tribulação do que agravar os ouvidos e passar pela tribulação que há de vir. Ei, eu não estou falando só da grande tribulação do período escatológico. Eu estou falando de qualquer tribulação que possa vir da sua vida individual. Talvez Cristo esteja te exortando, talvez Cristo esteja querendo te exortar a algo para te livrar do vento que vai vir. Talvez Cristo está gritando sobre o Espírito Santo está falando contigo, te guardando daquilo que há de vir, e você está com os ouvidos agravados. Ei, é noite de você entender: vou abrir meus ouvidos à exortação do Senhor, porque eu quero ser guardado da tribulação que há de vir. E ele fala: eu só vou guardar aqueles que deram ouvido à minha exortação. Eu vou guardar do dia da provação que virá sobre o mundo inteiro e provará os que habitam sobre a terra. O interesse do Senhor é sempre te desviar do pior caminho. O interesse de Jesus é sempre te desviar da tribulação e da aflição que há de vir. Mas para que isso aconteça, você tem que dar ouvidos à voz do Senhor. E dar ouvidos à voz do Senhor, por muitas das vezes, é renunciar à nossa vontade. É renunciar aos nossos princípios, a princípios humanos, e dar ouvidos à voz do Senhor.
porque Ele sempre se compraz em dar livramento aos seus servos. Então entenda uma coisa, mesmo que a palavra seja dura, mesmo que a palavra seja de correção, entenda, o Senhor corrige aos que amam. O perigo é quando você não ouve mais a voz do Senhor. Aí é por dois motivos. Quando Cristo deixa de falar, quando o Senhor deixa de falar, isso precede o juízo, ok? O silêncio do Senhor também é posicionamento. Vocês lembram do período intertestamentário, que é a divisão do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Houve 400 anos de silêncio entre um e outro, sem que Deus falasse a profeta nenhum da terra. No final desses 400 anos, ele envia João Batista. E logo depois, ele próprio, o verbo que se fez carne, anda entre nós. Ok? Para ministrar salvação a todo aquele que nele cresce. Então entenda uma coisa, se Cristo deixou de falar algo contigo, isso pode estar prevendo um juízo. Melhor é quando Cristo está nos exortando. O segundo ponto é, tem muita gente que tem a mente tão cauterizada nas suas opiniões, tem a mente tão cauterizada nas suas vontades, que não consegue ouvir Deus falar mais. E isso é um perigo. Quando o ser humano cauteriza a mente na sua opinião, nas suas vontades, nos seus princípios, não consegue mais ouvir a exortação de Deus. E isso é um perigo para você. Então, meu irmão, minha irmã, essa noite, que você possa descauterizar a sua mente, que você possa aguçar os seus ouvidos à voz do Senhor, mesmo que a mensagem seja dura, mesmo que a mensagem seja de arrependimento, mesmo que a mensagem seja para você abandonar a velha prática, porque Ele está corrigindo a sua rota para te livrar da tribulação que possa vir por aí. Amém? Verso 11, ele diz para a igreja: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 11 do capítulo 3 de Apocalipse. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Todo mundo sabe que coroa é um símbolo de excelência. Era o acessório que tinha sobre a cabeça dos reis. Então ele está falando, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E esse versículo é um versículo que comumente ele costuma ser deturpado por alguns pregadores, algumas pregações. O que Cristo está falando aqui não é de algo material. O que Cristo está falando aqui não é de algo tangível e palpável. Essa coroa que Cristo está falando e o que Ele está pedindo para conservar é a coroa da salvação e da vida eterna. Ele está falando que guarda o que tens. Ele está falando para os salvos, para aqueles que obedecem a princípios, para aqueles que estão andando nos caminhos retos. Guarda o que tem para que ninguém roube. Está fazendo uma alusão ao ladrão. Se ele está falando que você tem, é para você guardar. E cuidado para que ninguém roube, porque vai vir alguém tentando roubar. E se a gente está falando de algo que é imaterial e intangível, só tem um que pode roubar aquilo que você tem. E ele fala em João 10, que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Então toma cuidado com aquele que pode roubar a tua coroa da vida eterna. Entenda uma coisa, vou fazer uma analogia aqui. Você recebeu uma promessa, a promessa de uma bênção, e você recebeu ela aqui agora. Você tem um caminho para atingir aquela promessa, aquela bênção. Entenda uma coisa, o inimigo ele não tem poder de roubar a tua bênção. Por quê? A sua bênção para o inimigo não significa nada. A bênção que Deus vai te dar para o diabo não significa nada. Ele não quer a sua bênção. Ele está interessado em deturpar o seu caminho para você não alcançar a sua bênção. Eu vou repetir isso aqui. O diabo não vem para roubar, tomar a sua bênção. Primeiro, que ele não pode fazer isso. E segundo, a sua bênção não interessa para o diabo. Seja ela ministerial, social, material, seja ela onde for. Ele não quer tomar para si a sua bênção. Mas ele no meio
ele quer deturpar o caminho para você não alcançar a sua bênção. Então é isso que Cristo está falando aqui. Você tem a coroa de vida eterna te esperando, mas cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Ei, cuidado para que o inimigo, no meio desse percurso, não te desvie do caminho para você perder essa coroa da vida eterna. E quantos no meio do caminho estão sendo deturpados pelo inimigo? Aí você pode estar falando, presbítero Diego, mas o inimigo está furioso na minha vida, não está querendo que eu alcance as bênçãos, está colocando enfermidade, está lutando com calúnia. Não. A maior arma do inimigo não é ele levantar alguém para te caluniar, não é ele colocar uma enfermidade em você. A principal arma do inimigo é a sedução nesse caminho que você tem até a coroa da vida eterna. E como que ele te seduz? Você lembra do diálogo de Mateus 4? De Jesus com o próprio Satanás no deserto? Ele fala de pão, ele fala de pináculo do templo, e ele fala de entregar todos os reinos da terra, se Jesus prostrado o adorares. Então, de repente, no meio dessa caminhada da coroa de vida eterna, o inimigo está querendo te oferecer tanta coisa que está deturpando a sua visão. A gente tem que parar de enxergar o inimigo só no câncer. A gente tem que parar, principalmente nós pentecostais e neopentecostais. Por muitas vezes a gente só enxerga o inimigo quando fura o pneu do nosso carro, bate o motor do nosso carro, quando alguém da nossa família é acometido por câncer, quando um filho nosso usa maconha ou cocaína, ou pende para o homossexualismo, ou quando alguém está caluniando a gente na igreja, quando alguém está mentindo para a gente na igreja. Ei, por muitas das vezes isso é o homem mesmo, não é o inimigo, ok? É a vontade e concupiscência do homem. E por muitas das vezes o inimigo está tendo uma ação velada na sua vida, fazendo o quê? Te oferecendo porta aberta, te oferecendo cargo na igreja, te oferecendo cargo no trabalho, colocando manjares diante de você, mulheres passando diante de você, irmão, irmã, homens passando, orando, querendo orar por você, irmã, homens curtindo seu comentário, irmã. Então, por muitas das vezes, a gente tem que deixar de ver o inimigo nas coisas ruins que acontecem na nossa vida, que a gente pode atribuir aos homens, e começar a ver o inimigo a seduzir aquilo que a gente tem no coração, porque a nossa carne já é tendenciosamente inclinada para o mal. É assim que funciona. Então, por muitas das vezes, o inimigo, ele sabe o que seduz, o que nos seduz. Ele sabe o que o ser humano anseia e deseja. Ele sabe como a nossa carne é inclinada para o mal. Então, ele não vai colocar um câncer, ele não vai caluniar, ele vai oferecer manjares para quê? Para que você perca nesse caminho a coroa da vida eterna. Então, a exortação de Cristo aí é: conserva o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. E a gente tem que lutar contra uma teologia que é pregada no século XXI, que um filho de Deus não pode passar fome. Um filho de Deus não pode passar necessidade. Um filho de Deus não pode andar com essa roupa. Nossa, um pregador do evangelho, um filho de Deus, não pode andar de bicicleta. Um filho de Deus não pode estar andando a pé. Estão usando parâmetros humanos, ok? Para medir a nossa intimidade com Deus. Estão olhando para a pessoa e vendo aquela pessoa, Deus é na vida daquela pessoa, através do carro que ela tem, do ministério que ela tem, aonde ela congrega. Ei, isso não é parâmetro para medir Deus na vida de ninguém. Se as riquezas do mundo servir de parâmetro para falar da intimidade de Deus com uma pessoa, o que eu faço com os apóstolos? O que eu faço com os profetas que morreram cerrados ao meio, que foram perseguidos e mortos? O que eu faço com homens que viveram na pobreza e morreram na pobreza? Então Deus não era na vida desses homens? Porque na igreja do século XXI a gente começou a medir Deus na vida de alguém por aquilo que ela tem. Ei, a gente não mede Deus na vida de uma pessoa através daquilo que ela tem. É através do fruto que ela dá no ministério. Aí a gente vê se Deus é na vida dela ou não. Nunca foi o que você tem, mas sim o que você é. Entenda uma coisa.
Então, quando Cristo fala aqui que vencer demora para você conservar o que você tem, não é o que você tem materialmente, é o que você tem dentro de você, porque Ele colocou uma centelha divina dentro de você e isso não tem preço. O que você tem nesse mundo não tem preço. Nem um caminhão de ouro e prata paga a presença que habita dentro de você. Nem um caminhão de ouro ou prata paga a salvação, a porta da graça que está aberta diante de você. Então por isso que ele fala, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. É a coroa da salvação. O inimigo não está lutando para tomar teu carro. O inimigo não está lutando para tomar sua casa. Ele não interessa isso para Satanás. Ele não está lutando para fechar a porta, ele não está interessado no seu salário, seja de R$1.000 ou seja de R$30.000. O inimigo não precisa disso. Ele está interessado em roubar a coroa da vida eterna. Entenda uma coisa, a luta do inimigo nunca foi para ver o ser humano na pobreza. A luta do inimigo é para levar a alma para o lago de fogo e enxofre. Entenda isso aqui. O que eu estou falando para vocês é evangelho puro e simples, ok? O que é pregado aí é conversa fiada, que o inimigo está de olho em bater motor de carro, em tomar casa, em tomar emprego, e está interessado em migrar o teu salário. Ele não está interessado em nada disso. Ele está interessado em levar a sua alma junto com ele para o inferno. E é isso que Cristo está falando no verso hoje. Conserva o que tu tens, para que o ladrão, para que ninguém roube, quem rouba é ladrão, tome a tua coroa. E muito sutilmente, o ladrão tem roubado coroas no meio da igreja de Cristo ao redor da terra. Muitos irmãos que antes batalharam nas fronteiras do evangelho, hoje viraram verdadeiros apóstatas. Porque se renderam às paixões e concupiscências desse mundo. Se renderam aos confortos que o Evangelho está proporcionando e deixaram a coroa da vida eterna de lado. E quando eu falo conforto que o Evangelho está proporcionando, é o pseudo-evangelho que é pregado para conforto do coração de homens e para gerar receita na igreja. Porque se eu estivesse pregando aqui uma mensagem antropocêntrica, ok? Para confortar o teu coração, ou se eu estivesse entregando meia dúzia de profecia, essa live estava explodindo. Tinha 300, 400, 500 pessoas aqui se espremendo, falando, Deus fala comigo, Deus revela algo para mim, Deus, eu estou precisando de ti. Mas o meu interesse não é ganhar notoriedade, o meu interesse é ser eficaz. Se essa mensagem alcançar alguém que vai se arrepender dos seus maus caminhos, que vai se converter ao Senhor e que vai alcançar a coroa da vida eterna, a missão do projeto Semeando Conhecimento foi alcançada. Ok? Se uma alma ouvir a palavra, o evangelho genuíno, a Bíblia que está aberta diante de mim, e endireitar suas veredas e entender o que Deus está falando aqui essa noite, a missão do pregador foi alcançada. Porque nós fomos chamados para ser eficazes, não para ser famosos. Tem muita gente colocando hoje o ministério midiático em primeiro lugar. Eu já disse isso aqui no início da live. Eu quero alcançar pessoas. Eu quero tornar o meu nome conhecido. Deus vai riscar o céu com o meu nome. Entenda uma coisa, meu irmão. O evangelho é simples. Jesus pregava de forma simples. Jesus falava com aquela uma pessoa incendiava uma cidade. Quer exemplo na Bíblia, Mateus 8. Quando ele liberta um homem em Decápolis, na ilha de Gadara, aquele homem volta para Gadara e fala do que Jesus fez com ele. Quando Jesus volta a Decápolis, 5.000 pessoas estavam lá para ouvir Jesus, através da libertação de um. Ele conversa em João capítulo 4 com uma mulher samaritana, ok?
Cristo revela algo da vida daquela mulher. Aquela mulher vai na cidade e aquela cidade é contagiada ao ouvirem as palavras que saíam da boca de Jesus. Então entenda uma coisa, Jesus não era um homem que falava para a multidão, ele era eficaz com um, e aquela uma pessoa trazia a multidão a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então no seu ministério, meu irmão, minha irmã, seja eficaz com um, porque pode ser através daquele um que Cristo vai gerar fruto no seu ministério, que outras pessoas serão edificadas. Eu disse isso aqui no início da live também. Faça com pouca força, faça independente para um, para dois, para quantos estiverem te ouvindo, porque o seu ministério nasceu para ser eficaz, não para ser notório. Amém? Vamos seguir. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Entenda uma coisa aqui. Quando ele fala que farei do vencedor coluna do templo do meu Deus, em 2018, um escavador em Jerusalém encontrou um pedaço de uma coluna. Isso é um dado arqueológico que eu vi no perfil. E o mais interessante é que encontraram aquela coluna escavando Jerusalém, e naquela coluna estava escrito Yerushalem Bar Dodelô. Traduzindo era Dodelô Bar Jerusalém, que era o nome da cidade de Jerusalém, e o Dodelô, que talvez possa ter escrito seu nome naquela coluna. Por quê? Quem nunca fez uma calçada na sua casa aí na década de 80 e 90? Quem lembra que o pedreiro escrevia na calçada que fazia a data e por muitas das vezes o nome dele? Isso era um costume muito antigo. Quando se fazia uma calçada, colocava a data e o nome para saber que a pessoa participou daquela obra. E o que Cristo está falando aqui é que quando se erguia uma coluna no templo antigo ou em alguma casa, você tinha o direito de colocar o seu nome naquela coluna, porque você ajudou a erguer aquela coluna, o seu nome e o nome da sua cidade. Isso é um dado arqueológico. Então, provavelmente, esse homem que encontrar o nome numa coluna possa ter ajudado a erguer aquela coluna, e quem ajuda a erguer aquela coluna tem o direito de colocar o nome nela. Então, olha o que Cristo está falando para nós aqui essa noite. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Ele está falando que vai te fazer coluna no templo do Senhor. Ele vai te erguer no templo do Senhor. Ele vai te levantar no templo do Senhor. E o mais, escreverei nele o nome do meu Deus. Ele vai deixar gravado em você o nome dele, o nome de Deus e o nome da nova Jerusalém. E você não vai mais sair do templo de Deus. Essa promessa é uma promessa riquíssima que ele faz à igreja de Filadélfia. Você vai ser uma coluna. Você vai ajudar a sustentar o templo de Deus com o nome de Cristo gravado em você. Ei, eu estou falando para pessoas aqui essa noite que Cristo quer levantar como coluna no templo. Eu estou falando pessoas aqui que Cristo quer gravar o nome dele em você. Que Cristo quer que permaneça no templo. Apesar de tudo estar contra você. Apesar de você não ter a notoriedade, os recursos necessários. Mas você tem o nome de Cristo gravado em você. E você é uma coluna no templo do Senhor. E tem o nome dele gravado em você. Amém? Fica com essa palavra essa noite. Receba da parte de Deus essa noite. Que o nosso bom Senhor Jesus Cristo possa gravar o nome dele na tábua do seu coração essa noite. E que essa mensagem possa te alcançar. E você possa ser abençoado através dessa palavra. Amém? Nós aqui do Projeto Semeando Conhecimento estamos com esse propósito. Estamos na penúltima, essa é a nossa penúltima mensagem. Na próxima sexta-feira é a última. É a carta Laodiceia. E eu creio que se eu sentir a presença de Deus aqui, eu creio que você na sua casa, no seu trabalho,
no caminho, na rua, eu não sei que hora que você está assistindo essa mensagem, eu creio que você vai ser edificado por essa mensagem, eu creio que você possa compartilhar essa mensagem, faça um print da live, compartilha lá no seu perfil, marque nós aqui do projeto, faça com que essa palavra alcance corações que precisam ouvir, amém? Nós aqui, eu quero dar um aviso aqui de antemão, nós estamos preparando aqui uma ideia que eu tive com a minha esposa, nós estamos organizando aí, eu e minha esposa Adriana Borges, nós que dirigimos esse projeto, nós estamos organizando uma imersão escatológica, nós vamos falar acerca dos últimos dias, mas vamos fazer algo totalmente diferente, nós vamos responder os principais questionamentos acerca dos últimos dias, sobre arrebatamento, sobre o anticristo, sobre o estado intermediário, sobre imortalidade da alma. Nós estamos preparando aqui um conteúdo bacana e você que é seguidor, você que nos ajuda aqui, compartilhe essas lives, compartilhe no seu perfil lá a foto do projeto, uma postagem nossa, ajude-nos a semear de fato conhecimento, amém? Que o Deus possa te abençoar nessa noite, que o Espírito possa continuar falando a você, independente do horário que você estiver ouvindo essa mensagem, e eu creio que Deus essa noite colocou uma porta aberta diante de ti. Eu creio que Cristo te levantou como coluna no templo dele para você permanecer. Amém? Deus abençoe sua vida e eu quero orar por você essa noite para nós encerrarmos essa live. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado por essa palavra que tocou o meu coração, Senhor. E eu creio que essa mensagem também possa ter tocado vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço uma bênção especial para cada um que está conectado conosco nesse momento, para cada um que está ouvindo essa live posteriormente. Pai, em nome de Jesus, que eles possam sentir a Tua presença onde quer que eles estejam. Pai, toma o final de semana de teus filhos nas tuas mãos. Continua provendo toda a necessidade deles, Pai. Continua livrando, Pai, e acima de tudo, continua abrindo portas para os teus filhos sem impedimento, Pai. Que o Senhor possa tomar toda a área da vida dos meus irmãos. É as bênçãos que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, essa live está gravada. Compartilhe, curta, comente lá, mesmo você que ouviu aí. Comente lá, porque você ajuda a impulsionar esse perfil aqui. Amém? Deus abençoe sua vida.